Olá, vamos para mais um dia, uma mensagem para trazer reflexão para nossa vida. Eu gosto muito de perceber que, às vezes, através de um vídeo, de um podcast, a minha vida foi transformada, né? Através do conteúdo que eu escolho consumir. A minha vida foi sendo amplificada, minha visão foi mudando. E a mensagem de hoje que eu quero falar é se você tem visualizado mais o seu futuro ou os seus problemas. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a nossa energia todos os dias, que é: aonde eu vou colocar minha mente a maior parte do tempo hoje? Porque tudo aquilo que você colocar e plantar e semear na sua mente vai frutificar, vai dar resultado, vai gerar frutos. E será que esses frutos vão ser bons? Tudo depende do que você está colocando. Porque os teus pensamentos, a gente já ouve falar sempre sobre isso, né? Que os pensamentos influenciam os sentimentos, que influenciam as decisões, que influenciam nossas ações. Ou seja, tudo é uma cadeia que começa na mente e desce para o coração. E do coração a gente tem uma atitude. E às vezes essas atitudes não estão sendo boas ou positivas porque os pensamentos não estão sendo filtrados, né? Muita gente ora por mudança, profetiza que tem fé ou fala que é uma pessoa positiva, mas continua visualizando só derrota na vida dela. Então, existem cenários que mudam o tempo todo, mas eles mudam por quê? Porque algo dentro de nós mudou. Não é uma mentira dizer que aquilo que a gente visualiza é o que a gente vai colher. É porque a gente traz mais direção para nossa vida. Se eu começo a visualizar algo, eu tô falando pro meu cérebro que é aquilo que eu quero. E mais daquilo eu vou ter, mais daquilo eu vou aprender, mais daquilo eu vou entender. Portas vão se abrir relacionadas àquilo que eu estou buscando, né? Um exemplo prático disso são pessoas que às vezes já acordam pensando, né, que o dia vai ser um caos. Parabéns, vai ser mesmo. Normalmente costuma ser aquilo que a gente pensou, né? Às vezes você já fica antecipando um monte de problemas na sua cabeça sobre várias coisas. Você não consegue imaginar uma vida diferente do que você vive, um cenário novo. Você está embutido numa situação, uma realidade que não é a realidade que você quer para sua vida para sempre. Mas aí você não consegue pensar numa nova realidade. E aí teu pensamento fica te colocando para lidar com essa realidade que não é a que você quer mais. Só que se você não tiver um pouco de fé e esperança, né? Esses dias eu vi um filme que falava muito sobre isso. A necessidade da esperança que a fé traz. E se você for pensar nos grandes homens da Bíblia, Abraão, José, Davi, todos eles sustentaram imagens que eles tinham na mente, promessas de Deus na mente, antes de acontecer. Você vai ser o pai da fé, não tinha filho, Abraão. Você vai ser um grande homem, todos vão se curvar a você. José foi, na verdade, insultado pelos irmãos, colocado para fora de casa. Tudo estava acontecendo o contrário. Davi foi ungido rei. Anos se passaram, Saul buscando a cabeça dele. Nada no cenário indicava o que eles tinham de promessa, mas a promessa se cumpriu para todos eles. E para nós também não é diferente. Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você. Vai se cumprir? Com certeza. Ele é Deus, gente. Ele é dono do mundo, ele é dono de tudo. Não tem como aquilo que Deus tem para nós não se cumprir. Só se a gente atrapalhar. Minha oração tem sido muito essa, Senhor, que eu não atrapalhe os seus planos, mas que eu possa viver os seus planos. Então, se para eles aconteceu assim, mas eles não se desanimaram ou se distraíram com o cenário, porque eu acho que existem dois caminhos quando você está caminhando para uma promessa de Deus. Um projeto que você sonha em realizar, uma vida que você sonha em construir. Caminho um, você desanimar no meio do caminho porque está demorando ou porque não está sendo tudo do jeito que você imaginou. Ou eu acho que um pior do que o desanimar, porque o desanimado ele ainda está focado no objetivo. Mas o que eu mais vejo hoje são pessoas distraídas. Eu tenho um processo, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um projeto, eu me visualizo naquilo, mas eu me distraio. Eu me distraio com os problemas, me distraio com as contas, me distraio com as pessoas, me distraio com um problema de relacionamento, com situações mundanas que não me impedem, né, que na verdade me impedem de chegar nesse objetivo maior. E como que a gente consegue mudar tudo isso, né? Isso é mais difícil, na verdade. Se a gente pensar assim, tá, esse é o padrão normal, isso tudo que eu falei, você já viveu, você já viu pessoas vivendo, e como que a gente consegue, num cenário de visualização, realmente visualizar e viver algo novo? E ontem eu vi um estudioso falando de um estudo de Harvard, de alguma dessas universidades dos Estados Unidos, que foi muito interessante, porque ele falava assim, todo mundo fala que é importante você visualizar uma vida vitoriosa, o que ele falou?
Os estudos que tiveram com campeões, com atletas, tem que tomar cuidado, porque eles não se visualizavam segurando a taça. Eles não se visualizavam no pódio. A maior parte deles se visualizava tendo um desafio na piscina e superando, tendo um desafio no basquete e superando. Eles se imaginavam vencendo os desafios. Então, eles se imaginavam no processo, não na vitória. E o processo deu força para eles, não a vitória. E tem muita gente visualizando só, eu vou ter uma casona, um carrão, nananana, tá visualizando lá na frente. Tá, mas e o processo? E você vem, quais são os processos que você tem que vencer? Eu tenho que acordar cedo todo dia. Eu tenho que retomar minha rede de networking. Então, se visualize fazendo esses processos pequenos e vencendo, porque são eles que vão te levar para a grande vitória, entende? Né? Você precisa visualizar, mas visualizar da forma certa. E talvez até hoje você não tenha conseguido mudar e colher frutos de uma vida nova, de um cenário novo, porque você está esperando as coisas ao redor mudarem e não está entendendo que você tem que mudar sua mente primeiro. Se você conseguir mudar sua mente, que é o maior desafio de todos, você vai conseguir mudar a sua realidade. Observa o que você mais tem imaginado, o que você mais tem usado sua mente para pensar. Em coisas de escassez, em perdas, ou em construção de uma vida nova. Porque isso vai fazer toda a diferença. Né? Se esse episódio falou com você, eu quero que você compartilhe com alguém que você ama, ou com alguém que precisa dessa tomada, desse passo de fé na vida, de aprender que a vida não é o que nós vemos, é o que nós cremos, é a esperança que a gente tem de realizar algo que hoje parece impossível, mas que em breve não será mais impossível. E isso nasce de dentro de nós. Não é a situação que vai mudar, não são as condições, não são as oportunidades, não são as pessoas. Não espere que venha de alguém a resposta para sua vida. Isso está dentro de nós. E quando a gente acessa esse poder dentro de nós, a gente acessa a nossa esperança, a nossa fé, as coisas começam a se movimentar do lado exterior também, do lado visível. Né? Não é mais só uma fé interna. Ela começa a dar resultados e as pessoas começam a ver o fruto da nossa fé. Então, que você possa colocar tudo isso que eu falei aqui na sua mente para começar a pensar sobre esse assunto e gerar mudança em você, de atitude, de pensamentos, de emoções, para que em breve você possa estar colhendo novos resultados. Eu desejo que você faça um excelente dia.